E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitec, professor de programação, e já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos de fato criar alguns códigos aqui um pouquinho mais elaborados com o JavaScript, né? Então, vamos nessa. Já estou aqui, vamos abrir a nossa pasta do curso, nossa aula 7. Criando códigos com expressões aritméticas. Depois eu vou mudar esses nomes, né? Deixar um nome um pouquinho menor e tudo mais, só para seguir aqui a lógica. Então, né, hoje sim vamos criar código. Dessa aula vamos abrir aqui ela com o VS Code. Botão direito, abrir com Code. Confia no projeto, beleza? E vou criar aqui meu arquivo como sendo primeiro exemplo, ponto .javascript, né? Nosso arquivo JavaScript, nosso primeiro exemplo. Então, para esse primeiro exemplo, o que vamos fazer? Bom, eu vou aqui... vamos começar bem devagar, bem tranquilo. Vou criar uma variável que vai fazer ali a soma de dois números, certo? Eu vou criar duas variáveis, cada um recebendo seu número, e aí eu vou depois criar uma outra variável que vai receber essa soma, né? E mostrar a soma para o usuário. Então, vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de N1, certo? Que eu vou atribuir 8. Vou criar uma variável que eu vou chamar de N2, que eu vou atribuir 10 aqui. E eu quero somar essas variáveis. Então, para somar essas variáveis, eu tenho que criar uma outra variável que vai receber essa soma, certo? Então, a minha variável vai receber o quê? O meu N1 mais o meu N2, beleza? Então, vimos na nossa última aula os operadores aritméticos. Então, se você não deu uma olhada na nossa última aula, né? Confere a playlist aí, só para você não ficar perdido. Então, ó, repare que agora eu estou somando o valor da variável N1, que é 8, e o valor da variável N2, que é 10. Então, essa soma vai ser armazenada aqui, ó. Perceba que o JavaScript já entende que essa variável soma vai ser um tipo number, né? Porque eu estou fazendo a soma de dois números. Então, para mostrar o resultado dessa soma para o usuário, então, console.log, eu posso vir aqui, ó, e digitar o seguinte, resultado... Opa, agora é um texto, né? Tem que ser aqui, entre aspas. Resultado da soma. Eita, não utilizei o template string, né? Aqui no caso teria que ser assim, com soma. Beleza, funciona também da mesma forma, né? Então, se eu mandar exibir isso aqui, ó, apertar o F8, então, resultado da soma, 18. O que ele fez? Ele pegou o valor da minha variável N1 com a variável N2, somou, acrescentou nessa variável soma e mostrou para o usuário. Perceba que eu criei uma outra variável para receber esse valor. Isso, digamos que eu quisesse pegar o valor dessa soma e utilizar em outro local, por exemplo. Eu teria que fazer assim. Mas se eu só quiser, não, eu só quero que mostre a soma. Então eu poderia também fazer aqui, ó, diretamente no console, ó, no console.log. Então, o resultado da soma é, e aqui eu vou escrever, ó, N1 mais N2. Então tá cheio de mais aqui, né, mas esse mais está concatenando a soma desses dois. Então, se eu apertar F8, opa, ele deu um errinho aqui, ó, N1 is not defined. Ah, então, pera, vamos colocar aqui entre parênteses, pra ver se ele vai reconhecer agora. Então, agora sim, ó, é que ele reconheceu. Faltou um parênteses aqui, né, senão ele ia bugar. Então, resultado da soma, 18. Eu posso fazer a soma aqui direto. A diferença é que, dessa forma, eu não vou utilizar o valor dessa variável soma em algum outro local. Só estou mostrando para o usuário, beleza? E, lembrando aqui, ó, se fosse no template string, né, vamos fazer aqui, então, utilizando a crase, né? Lembrando que para colocar a crase é no sinal agudo, né? Que é o sinal agudo aqui. Nós vamos apertar Shift duas vezes o sinal agudo. E ele vai colocar a crase aqui. Então, eu colocaria resultado da soma. E aí, para ficar mais fácil, né? O template string, como já vimos na nossa aula de concatenação de variáveis. Posso colocar aqui N1 mais N2. Mesma forma, ele vai aparecer do mesmo jeito, ó, 18. Ou da maneira variável soma, né? Aí que ele vai executar da mesma forma. Beleza? Então, dessa maneira aqui, criamos uma operação aritmética básica, né? Um primeiro exemplo. Vamos criar um outro exemplo agora aqui, ó. Segundo exemplo. Ponto .js, né? Então, vamos criar um outro exemplo aqui. Imagina o seguinte. Imagina que você tem aí você queira tirar a média aritmética de notas de alguns alunos, por exemplo. Então, imagine que você tem um aluno, o nome dele,
E aí você, pô, vai pegar ali 4 notas dele, por exemplo. 4 notas, você vai tirar a média aritmética dessas notas e vai verificar qual que é a média desse aluno. Beleza? Então vamos fazer isso. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de nome, certo? Vai ser o nome do aluno, vamos colocar Vitor. Vou criar uma variável que eu vou chamar de N1, de nota 1, que eu vou atribuir aqui, por exemplo, 6. Vou duplicar aqui, ó, pra ficar mais fácil, né? Lembrando que para duplicar, Alt e Shift para baixo. N1, N2, N3, N4, né? Cada um recebendo sua respectiva nota, né? Então, lembrando que pode ser assim também. Beleza? Então, eu quero agora gerar uma média aritmética. O que é uma média aritmética? É eu pegar os valores, somá-los e dividir pela quantidade de valores somados. Então, eu vou pegar aqui esses valores e dividir por 4, né? São 4 notas. Então, por exemplo, vou criar minha variável aqui média. Essa variável média vai receber o meu N1, mais meu N2, mais meu N3, mais meu N4 e vai dividir, vou colocar aqui a barrinha, opa, vai dividir por 4, né, que são 4 notas. Mas perceba que existe a ordem de precedência da matemática, né? Se eu executar esse código, claro, né, ele mostrou aqui, mas não imprimiu nada, então ele só perceba que aqui, ó, eu não mandei ele imprimir, ó. Ele só escreveu, ele executou o código, compilou, mas e aí, cadê? Então eu tenho que mostrar para o usuário, ó, console.log, vamos exibir aqui a minha média. Então, ó, 22.65. Ué, mas como assim? Que média aritmética doida é essa? Isso porque eu peguei a nota 4, dividi por 4, né? Porque na matemática a divisão vem primeiro que a soma, e o resultado desse aqui eu somei com o restante, né? Não é isso que eu quero. Eu quero o quê? A soma dessas 4 notas. Olha lá, a soma dessas 4 notas dividido por 4. Agora sim, ó, 7.35, né? Agora ele calculou a média correta, a média aritmética. E aqui, é claro, né, ainda poderia fazer melhor ainda, ó. Então eu vou colocar aqui, vou botar um template string, tirar aqui mesmo, média, e aí template string da média. Só que antes aqui da média, eu vou colocar aqui também um console.log do nome do aluno, né? Console.log. Então, nome, que aí vai ser o que está na minha variável nome. Então, fazendo isso, ó, ele vai colocar nome Vitor, que é o valor da variável, e a média, que é a média aritmética aqui. Beleza, galera? Então, dessa maneira, nós conseguimos criar códigos aritméticos, lembrando apenas da ordem de precedência da matemática, respeitando isso. Beleza? Então, eu vou deixar aqui um repositório no GitHub, né, com os dados que estamos criando nesse curso, né? Perceba que estamos a cada aula criando aqui um novo arquivo, então eu vou deixar tudo isso aqui no repositório do GitHub, certo? E nesse repositório eu vou deixar as atividades também. Então essa vai ser a primeira atividade do curso, eu vou deixar uma atividade para vocês praticarem isso. Porque não adianta você só assistir isso aqui, você tem que praticar, você tem que fazer. Então não se prenda só a isso, pesquisa na internet aí exercícios de operação aritmética com JavaScript, que aí você vai ver várias situações e você vai tentando implementar. Questão de porcentagem, né? Toda essa questão de você, por exemplo, pegar ali um aumento de 10% do salário. Como é que é um aumento de 10%? Então, tudo isso vai tendo a nossa lógica, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar aqui para responder, tá? Se eu não responder, algum outro colega vai responder com certeza. E se inscreva no canal caso você queira receber conteúdo de programação, beleza? Nossa próxima aula, então, vamos continuar nossos estudos aqui em lógica de programação com JavaScript. Então, nos vemos lá.